Olá pessoal, professora Michele de Biologia. O assunto de hoje será biomas. O que são biomas, né? Nós temos várias fotos aqui de regiões do Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, com algumas características marcantes, encontradas somente naquele ambiente. Então isso aqui é um bioma. Então, a definição de bioma são grandes áreas em que predomina um tipo específico de paisagem. Então, existem diversas diferenças, né, entre essas paisagens. Tipos de solo, então tem lugares que o solo é arenoso, o solo é árido ou encharcado. Épocas da chuva, então tem lugares que quase não chove, tem lugares até que nunca choveu, né, que é o deserto do Atacama, e tem lugares que chove muito. Então cada local vai ter um determinado tipo de chuva. Temperaturas ao longo do ano, então tem lugares que a temperatura fria é constante, marcante, todos os meses do ano. E tem lugares que tem as estações direitinho, né? Primavera, verão, outono, inverno, com as suas determinadas épocas do ano. Tem locais com flora e fauna específicas, né? Então, o que seria a flora e a fauna? São os tipos de animais e plantas presentes naquela região. Então tem animais e tem algumas plantas que eu só encontro naquele local. Eu não vou encontrar em outras regiões, né? Então o bioma é isso. É a característica de tipo de solo, época de chuva, temperatura, fauna e flora específicas daquele local. Isso determina o quê? Um bioma. Quais são os principais biomas distribuídos por todo o planeta, né? Então aqui eu tenho um mapa com a distribuição dos principais biomas terrestres. Então eu começo aqui, ó, por essa parte mais azulzinha clara, que é a parte mais fria, né? Onde nós temos o bioma tundra ártica e alpina, que são onde ficam as geleiras, né? Os lugares mais frios. Abaixo da tundra eu vou encontrar a taiga. A taiga também ainda é uma região bem fria, mas bem menos fria do que a tundra. E ali tem uma característica marcante que são os tipos de árvores encontradas ali, que a gente chama de floresta de conífera, que são o quê? São alguns pinheiros, né? Aqueles pinheiros bem pontudos que você vê naqueles filmes dos Estados Unidos que eles escolhem para fazer até a árvore de Natal. Então são vegetações específicas desse local. E tem outros biomas espalhados aqui. Por exemplo, essa parte amarelinha aqui do mapa, né? É o campo de regiões temperadas. Essa aqui, ó, mais lilazinha aqui, ó, as savanas, né? Essa parte mais laranja aqui, ó, do mapa, os desertos. E aqui essa parte verde, esse verde mais escuro aqui, ó, vai ser a floresta tropical. E esse verde mais clarinho aqui, ó, é a floresta temperada. E existem outros, né, outros tipos de bioma. Tem o chaparral, tem desertos absolutos com gelo, rocha ou areia. Então todos eles distribuídos aqui, ó, por todo o planeta. Mas o que interessa pra gente mesmo e o que mais cai na prova para vocês é o quê? É o bioma brasileiro, tá? Então aqui eu tenho o mapa do Brasil, onde cada área, cada região vai ter um bioma específico. Então nós temos 6 biomas no total. Nós temos aqui, ó, o bioma Amazônia, que inclusive é o maior bioma que existe aqui no Brasil. O segundo maior bioma é o Cerrado. Depois nós temos aqui a Caatinga. Aqui por todo o litoral eu tenho a Mata Atlântica. Aqui bem na região sul do Brasil eu tenho o bioma chamado de Pampa. E aqui nessa região mais centro-oeste nós temos o Pantanal. Então são esses 6 biomas aqui que caracterizam os biomas brasileiros. E são esses que são mais cobrados em prova, ok? Então agora vamos ver cada um deles separado com as suas características específicas. Vou começar pelo maior de todos, né? Vou começar pelo bioma Amazônia. Então a Amazônia
É o maior bioma do Brasil, com uma enorme diversidade de espécies de plantas e animais, né? Nem precisava falar, a gente sabe muito bem que na floresta amazônica, né, na parte da Amazônia, tem muitas espécies que nem foram catalogadas, que nem foram descobertas ainda. Então a diversidade de plantas e animais ali é bem grande. Tem umas até que já entraram em extinção e a gente nem sabe, nem tem conhecimento, ou se tem conhecimento agora não tem mais como ter essas espécies catalogadas somente em lugares que tem, né, como museu ou alguma coisa assim que tem catalogado. Domina pela maior floresta tropical do planeta e ocupa 49% do Brasil. Então é uma região bem grande, né? Quase que metade do Brasil é a Amazônia. Maior reserva de água doce do mundo. Ali tem rios enormes, né? Tem rios que são tão largos que quando a pessoa está de um lado do leito do rio, não consegue enxergar o outro lado, o outro leito do rio, de tão largo que é, de tão grande que é, né? Então as pessoas lá se locomovem muito por barcos, né? Embarcações, porque é muito rio, então tem muita água. Então uma característica o quê? Bem marcante da Amazônia, além da floresta densa com variedades de espécies ali, né? Só que a Amazônia ela é afetada por vários problemas. Principais problemas que afetam o bioma Amazônia: desmatamento, né, o principal. Então tem ali derrubando árvores, né, para poder desmatar. E com isso também tem o famoso, né, o fogo que queima. As pessoas colocam lá fogo na floresta, acaba fazendo o quê? Matando algumas espécies de planta, algumas espécies de animais e ainda contribui também para o desmatamento. Comércio ilegal das espécies, exploração de petróleo ameaçando os corais na Amazônia. Sim, há pouco tempo se descobriu que a Amazônia, nos rios, né, tinham corais, né, que são colônias de quinidários. Então se descobriu isso há pouco tempo e ao mesmo tempo já estamos perdendo esses corais. Por quê? Pela exploração de petróleo, escavando ali, né, para encontrar petróleo, e com isso está matando esses corais. Então mal foi descoberto, já está praticamente que entrando em extinção, ela está sendo destruído, né? Então é uma ameaça muito grande à biodiversidade da Amazônia. E com isso, né, a extinção de vários animais estão ameaçados, né, não só animais como plantas também, ameaçados em entrar em extinção. Então esses são os problemas que afetam o bioma Amazônia. Aí aqui tem algumas fotos, né, da floresta densa, dos rios, né, largos e enormes, envolvendo ali toda a floresta, algumas espécies de animais e plantas da região. Próximo bioma é o Cerrado. O Cerrado, ele é o segundo maior bioma brasileiro em extensão e é a mais rica savana do mundo em biodiversidade, tá? Só que o desmatamento e a caça ilegal e também o contrabando de espécies, fora as queimadas, né, prejudica, ameaça esse bioma, esse ecossistema. Por quê? Porque leva muitas espécies a entrar em quê? Em extinção, né? O Cerrado, ele é marcado por quais características? A paisagem típica do Cerrado são as árvores baixas e com seus galhos tortos, né, separados uma das outras. E o período de seca acontece entre abril e agosto. Então é um período de seca, né, bem marcante. E aqui em Lima Duarte, a região, né, ela é o quê? É o Cerrado. Então vocês conhecem muito bem os tipos de árvores que temos aqui, árvores tortas, com os galhos tortos, separados uns dos outros, né? E temos também aqui, ó, uma representante, né, tanto da fauna como da flora, que nós temos aqui os ipês, né, principalmente o ipê amarelo. E ali também o lobo-guará. E outras espécies de aves também, como algumas araras, né, que a gente chama aqui de cocota, né? Então tem várias espécies marcantes. E essa região assim, ó, com árvores, né, com galhos tortos, esse capim bem seco. E como é uma região que tem também muita incidência de raios, né, quando esse capim aqui está seco e o raio cai aqui,
ele pega fogo, né? Entra em combustão. Por isso que tem ali naquelas meses assim de setembro, mais ou menos, né? Tem a seca, marcada também pelas queimadas, né? Algumas queimadas são de forma natural, como eu expliquei, mas algumas são o quê? Algumas pessoas que colocam realmente fogo ali e acaba destruindo a biodiversidade do cerrado. Então o cerrado ele é bem afetado devido às queimadas. Outro bioma é a Mata Atlântica. É composta de árvores altas que formam uma mata fechada. Só que esse bioma ele é muito afetado por quê? Pelos centros urbanos. Então, como a Mata Atlântica ela pega mais ou menos ali bem parte do litoral do Brasil, e ali quais são as regiões, né, metropolitanas que nós temos ali? Por exemplo, Rio de Janeiro é uma, São Paulo também é outra, né? Que são regiões com centros urbanos bem grandes. Então, o que aconteceu? Foi feito bastante desmatamento, né? E ocupação dessas áreas com casas, prédios, indústrias, e com isso reduziu muito a quantidade desse bioma e a biodiversidade dele também, levando algumas espécies até a entrar em extinção, né? O mico-leão-dourado, por exemplo, é uma dessas espécies que entrou aí na lista de extinção por várias vezes e agora realmente, né, conseguiu até a recuperação em zoológico, mas ele tem uma quantidade de espécie muito pequena, então está sempre sendo ameaçado por centros urbanos. E outras espécies de plantas também, outros animais como algumas aves, estão sempre sendo ameaçados pela presença de casas, condomínios, prédios, indústrias e etc. Marcantes nesse bioma. Outro bioma, né, é a Caatinga. A Caatinga ela é um clima sempre quente e seco. Então aqui quase não tem chuva, né? E a maior parte do tempo do ano fica assim, desse jeito, com esse aspecto aqui, ó, na fotografia. Um solo bem seco, bem árido, né? As plantas que vivem aqui é uma vegetação não verde, mas sim um pouco acinzentada, porque são plantas, né, conhecidas como plantas xerófitas, que são aquelas plantas que são os cactos, né, representantes dos cactos. Eles fazem modificações na sua estrutura, onde as folhas se transformam em espinhos para que eles possam perder a menor quantidade de água possível para o ambiente. Então eles têm uma reserva de água dentro dos seus caules para fazer o quê? Aguentar esse clima quente aqui com falta de água, né? Então as plantas conseguem sobreviver fazendo essa adaptação. E esse tipo de adaptação, né, a gente chama de plantas xerófitas, onde elas transformam as suas folhas em espinhos para evitar perder água para o ambiente, já que é uma região muito quente e muito seca, né? Então aqui tem uma fotografia marcante desse bioma Caatinga. O outro bioma é o Pantanal, que já é o contrário, né, da Caatinga. O Pantanal ele tem muita água, né? Então são vários rios e ele é bem alagado, então ele é dominado pelas águas. E ali, já que tem bastante água, vai ter bastante quê? Biodiversidade, espécies de peixes, né? Então, vai ter uma grande variedade de peixes ali. E aonde tem bastante peixe, vai ter também muitas aves que se alimentam desses peixes. Uma ave principal que encontra-se nesse bioma, Pantanal, é o tuiuiu, né? Que é até a ave símbolo lá dessa região. Ele se alimenta de peixe, como lá tem bastante peixe devido à quantidade de água, então ele se dá bem, né, naquele local. Tá? Então aqui você vê regiões bem alagadas, né? Então a biodiversidade de peixes e aves nesse local é bem grande. E também de plantas do tipo quê? Aquáticas. Outro bioma é o Pampa. O Pampa, ele fica ali na região sul, né, do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, aquela parte do sul toda, mas principalmente a região do Rio Grande do Sul. O Pampa, a paisagem dele é plana, né, com campo coberto por plantas semelhantes ao capim. Então ali, ó, a fotografia, você vê ali regiões bem planas, né,
onde tem capim. Então, por lá ser uma região com bastante desse tipo de vegetação, é onde se faz bastante criação de quê? De gado, né? Então, por isso que o churrasco, né, gaúcho é considerado um dos melhores. Por quê? Porque lá, por ser regiões planas, o gado não faz muito esforço, como aqui, por exemplo, que tem vários, né, morros, né, que o gado faz força para conseguir subir, para se alimentar da vegetação. Então, um lugar que é plano, ele quase não vai fazer esforço. Então, a musculatura e a carne dele vai ser o quê? Macia. Diferentemente do gado que faz esforço para subir uma montanha ou um morro, por exemplo, então ele vai ter a musculatura mais forte, mais firme. Com isso, a sua carne fica mais dura. Então, por isso que o churrasco gaúcho ele é conhecido como um dos melhores. Por quê? Porque a carne do boi lá é mais macia, né? E isso deixa o churrasco melhor, mais saboroso, né? E essa vegetação aqui, ela é preparada, vamos dizer assim, para aguentar o frio intenso do inverno dessa região. Porque tem alguns lugares lá da região sul do Brasil que tem fortes geadas, né? Então, se uma vegetação não consegue aguentar a temperatura fria, ela morre. Essa daqui, por exemplo, consegue aguentar. Então, é um tipo de gramínea encontrada somente lá, específica para aguentar o frio daquela região, ok? Então, com isso, nós vemos aqui todos os biomas brasileiros. Preparei aqui um quadrinho, né, com algumas características marcantes, como se fosse um resuminho para facilitar estudar. Então, olha lá, a Amazônia, coberta pela maior floresta do planeta e cortada por rios que formam a principal reserva mundial de água doce. Mata Atlântica, composta de árvores altas que formam uma mata fechada. Caatinga, clima quente e seco durante a maior parte do ano, diversas plantas perdem as folhas, tornando a vegetação cinzenta. Pantanal, dominado pelas águas, nesse bioma vive uma grande variedade de peixes e aves que se alimentam deles, como o tuiuiu. Pampa, paisagem plana, como um campo coberto por plantas semelhantes ao capim, que sobrevive ao frio intenso do inverno. E o cerrado, paisagem típica de árvores baixas e tortas, separadas uma das outras. O período de seca acontece entre abril e agosto. Então, vocês podem copiar esse quadrinho aqui, ou na apostila de vocês, ou no caderno, para ter um resuminho, para facilitar o quê? A gravar pelo menos as principais características de cada bioma, que é o que é pedido em prova, tá? Então, depois vocês copiem isso aqui num lugar que vocês vão visualizar bem, para facilitar o estudo. E por último, eu vou falar do manguezal. O manguezal ele não chega a ser um bioma, mas ele é um ecossistema muito marcante, porque ele está num ecossistema costeiro em intertransição da terra e o mar. E ali acontecem características bem marcantes, como, por exemplo, plantas com raízes do tipo pneumotóforos, que é esse tipo de planta aqui, ó. Você vê aqui que é uma região com bastante lama, né, manguezal, por isso o nome manguezal vem de lama. E as árvores que ficam aqui, elas deixam os seus galhos e as suas raízes para fora. Por quê? Porque esse solo ele é pobre em oxigênio. Então as raízes das plantas precisam deixar algumas partes da raiz e galhos para fora para pegar o oxigênio da atmosfera, tá? E o nome dessas raízes aqui, esses tocos assim, ó, que ficam para fora do solo, né? É chamado de raízes pneumotófilos, tá? Porque esse solo ele é pobre em oxigênio. E também é um berçário para crustáceos e peixes. Como ali é um encontro, né, da água do mar, então muitos peixes se deslocam para aquele lamaçal, depositam seus ovos ali, para que seus filhotes possam nascer sem ter o que? A ação de predadores. E depois, quando vem a maré cheia, enche aquele local,
os filhotinhos de peixe, que nós chamamos de alevinos, né? Eles voltam para o mar novamente. Então ali é um berçário, né? Não só de peixes, mas também de crustáceos, como caranguejos, por exemplo, tá? E tem sido destruído pela poluição, colocando em risco essa biodiversidade. Então ali é jogado muito esgoto, muito lixo e está poluindo o local, deixando, né, com que essas espécies que usam esse local como reprodução, como berçário, em dificuldade de fazer esse tipo de processo devido à poluição, tá? Então, o manguezal, ele não é considerado um bioma, mas é um ecossistema que tem características muito marcantes e pode ser cobrado também de certa forma na prova, ok? Então aqui mais uma vez a imagem desse ambiente, desse ecossistema, e com isso ficamos por aqui, tá? Não esqueçam de fazer os exercícios, se tiver alguma dúvida é só mandar uma mensagem e até a próxima aula. Tchau!